Aula 3. Como iniciar uma terapia. Eu já falei isso um pouco antes, né? Como iniciar uma terapia. A terapia de verdade inicia quando você conhece a pessoa. Não é quando ela entra no estado de hipnose. Não é quando ela entra na indução. Não é quando a pessoa está em indução que começa a terapia. A terapia começa quando você recebe a pessoa. Então, assim, quando você recebe a pessoa, já é a terapia. Porque é um processo terapêutico de receber a pessoa. Quando você abraça a pessoa e aí ela chega no seu local e você passa as informações para ela antecipada, nós temos aqui um processo terapêutico que nós enviamos um vídeo para a pessoa explicando qual é o processo terapêutico dela. E nós gostaríamos que você fizesse a mesma coisa, depois melhor, claro. Explicando para a pessoa como fazer a sua terapia, como iniciar a terapia. Mas aqui, sobre esse assunto, você vai entender nessas aulas como iniciar a terapia. O que você precisa fazer, o que você precisa entender, o que você precisa observar. Nós vamos explicar para você passo a passo o que você precisa fazer e o que você não pode fazer. Porque não basta fazer, tem o que não pode, né? Porque tem coisa que você pensa que pode, mas não pode. E se você fizer errado, não vai funcionar, não vai dar certo. Então vamos tratar a pessoa, um ser humano, sempre amando ela, recebendo ela, não importa a idade, não importa de onde ela vem, a origem dela, não, isso não importa. O que importa é que a gente tem que receber as pessoas com carinho, com amor e mergulhar no processo terapêutico, no conhecimento da pessoa, no sofrimento da pessoa. Ela está buscando ajuda e você vai aprender conosco como ajudá-la, como resolver os problemas emocionais definitivamente. Não vai voltar depois esse mesmo problema. Esses não voltam mais. Só daqui para frente. Então, daqui para frente, da idade dela para frente, pode acontecer coisas novas, com certeza. Mas as questões antigas jamais voltarão novamente. Como iniciar a terapia? Começa na avaliação, no recebimento e depois na indução, na regressão, focando nos problemas emocionais desde a fase da infância. Isso constitui pai e mãe, que é o processo familiar, e depois outros processos terapêuticos em outras idades, em outros campos, como, por exemplo, pode ser bullying que ela passou no colégio, pode ser amizade, pode ser parentes, pode ser processos emocionais de relacionamento. É ali no colégio onde a pessoa começa a usar drogas, conhecer o acesso à liberdade. Então, assim, a terapia é uma coisa global. Tem começo, meio e fim. Como iniciar a terapia é receber a pessoa, fazer a avaliação e explicar tudo para a pessoa. E olha que ela já recebeu um vídeo seu, hein? Explicando isso. Já iniciou ali, certo? Como conduzir uma terapia? Olha aqui, esse assunto eu acho que é um dos mais importantes. Como conduzir uma terapia? Você precisa ter consciência do que você está fazendo. Como conduzir uma terapia? Você precisa ter consciência de que você está diante das necessidades emocionais da pessoa, daquilo que ela veio buscar e que ela não encontrou num outro lugar, e de que outras pessoas já prometeram para ela. E ela já pagou por outras terapias, já passou por outros processos terapêuticos, ela já está tomando medicamento provavelmente, ela já está participando da igreja, ela já está com a fé dela, está abalada, mas ela está constante. Ela continua no processo religioso. Então, assim, ela quer melhorar aquilo que ela não conseguiu, ela quer buscar uma solução que ela não encontrou ainda. E ela só vai encontrar na sua mão, no seu conhecimento, dentro desse processo terapêutico. Ela vai encontrar a libertação dela. E como conduzir isso? Com maestria, com tranquilidade, com carinho, com atenção. Começo, meio e fim. Temos o processo inteiro, temos o protocolo correto e vamos passar para você. E vamos iniciar isso logo, para que você possa entender
fazer e participar desse processo lá na sua terapia, que já falamos sobre isso, certo? Como encontrar as emoções primárias e raízes. Eu gosto muito desse assunto. Como encontrar as emoções primárias, emoções raízes. Somente no cérebro, né? Somente dentro do cérebro é que nós vamos encontrar as emoções primárias e raízes. Emoções primárias e raízes são emoções danosas, são emoções que estão mal construídas, que foram mal construídas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando você era criança, estava junto com seus pais e você viu uma situação e aquilo te constrangeu, criou o que em você? Uma emoção, um sentimento. A emoção é um sentimento que está guardado no cérebro. E o sentimento às vezes não é bom, nem a emoção é boa. Ela é negativa porque causou dor em você. Você ficou irritado. E você vai repetir esse processo sempre na sua vida adulta. Você que é adulto, agora você é adulto. Você é o adulto e eu te pergunto. E eu vou fazer uma pergunta, vou abrir aqui uma pergunta aqui. Você lembra qual foi o dia que você deixou de ser criança e passou a ser adulto somente? Tem esse dia? Você sabe se existe esse dia? Não existe, né? Porque você nunca parou de ser criança para virar adulto. Você é uma criança adulta. Ou você é um adulto criança ainda, não é? Os sentimentos da criança estão dentro de você, reverberando. E se não forem bons esses sentimentos, então você não será um bom profissional. Você não será um bom marido, uma boa esposa. Você não será um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Você não se interessará por várias línguas. Você vai se interessar por outras questões, como fugir do problema, por exemplo, usando drogas. Fugir do problema, por exemplo, com prostituições. Então, essas emoções primárias, elas estão dentro da mente da pessoa, mas elas aparecem também no corpo, como gagueira, vamos supor. A gagueira vem do medo, que é uma forma da pessoa transformar a ansiedade e a dor dela em gagueira. Muitos casos de gagueira, mais de 500 que eu já tratei, eles realmente, dá para identificar nos vídeos que estão lá, que as pessoas desenvolveram a gagueira na parte adulta, né? Porque assim, ela não nasceu gaga. Ninguém... Você conhece alguma criança que nasceu com gagueira? Não existe, né? Então, criança não nasce com gagueira. Criança nasce com ansiedade? Criança nasce depressiva? Criança nasce traumatizada? Não, não nasce, né? Ela fica, né? Ela vai ficando aos poucos, ela vai... E ela não consegue sair desse processo. Ela fica numa espiral e não consegue sair desse processo sozinha. Porque ela está vivenciando o processo. Se ela está no processo vermelho, como é que ela vai passar para o verde? Você que vai fazer ela passar do vermelho para o verde. Você é o profissional, você é o capacitado, você vai ter capacidade para isso, você é o mestre para isso. Para isso que você é mestre. Para isso que você é mestre. É para isso que você vai receber a certificação. Não só uma, duas. Para você poder fazer esse trabalho, realizar essa tarefa. Que, diga de passagem, maravilhosa, tranquila de fazer. É a profissão mais linda que eu conheci na minha vida. Eu tive várias profissões, mas essa profissão não é mais profissão, é amor. Eu faço por amor isso, eu faço por amor. Só não faço de graça porque as pessoas não valorizam, mas se alguém não puder pagar, eu dou desconto até chegar no limite mínimo. Como abordar cada emoção? Como abordar cada emoção? Então são várias emoções, não é verdade? Quantas emoções tem dentro de um cérebro? Infinita, milhares. Cada pensamento é uma emoção. Cada vez que você olha para um negócio, para um quadro, para uma parede, para um negócio, um pensamento, uma música, quando você lembra de uma música, do nada, de repente, você vai para o chuveiro e vem uma música na sua cabeça. É o teu emocional trabalhando. Quando você está diante de uma pessoa irritante, irritada, o teu emocional trabalha como? Também fica irritada. Ou você sai de perto, ou você vai partir para algum tipo de situação ali, não é? Então, assim, como abordar cada emoção? Aqui no nosso curso,
Nós vamos ensinar você o passo a passo como abordar cada emoção. Como você buscar a emoção e abordar ela. Como resolver cada emoção e resolver ela. Como ressignificar a emoção e resolver ela. E eliminar a parte negativa dessa emoção e colocar a pessoa só no positivo. Para quando ela abrir os olhos e ela vai estar ressignificada, ela vai estar alterada a mente dela por positiva. Ela não consegue nem pensar em coisas negativas mais. Ela não consegue nem, sabe? Ela se afasta do negativismo. Porque ela está dentro do processo mental construidor dela, positivo a partir da terapia. Mas antes ela estava o quê? No processo negativo. Então tudo para ela era negativo. Tudo ela não gosta, tudo ela não quer. Como é que a pessoa pode, por exemplo, experimentar alguma fruta, algum legume, alguma coisa que seja, e não gostar daquilo se ela nem sabe como que é? E por que ela experimentou algo? Isso tem explicação? Claro que tem explicação para tudo isso. Por que ela gosta de algumas coisas? É porque o processo mental dela se desenvolveu desejando essas coisas. E como que isso iniciou? Lá na infância, desejando algumas coisas e não querendo outras. E depois da fase da infância vem a fase da juventude e da adulta. Então, na fase adulta, ela começa a renegar a infância, ela começa a renegar o processo danoso, não é? Ela começa até ir contra a sua própria vida, às vezes tirando a sua própria vida, às vezes tentando suicídio. Mas isso não vai acontecer porque você vai ajudar a pessoa, não é verdade? Vamos continuar. Como ressignificar cada emoção? Isso é um detalhe assim que eu diria assim, ó, só quem sabe, só quem faz, só quem conhece é que pode ressignificar as emoções. E se você acha que pode ressignificar as emoções de qualquer maneira, desculpa, mas você está enganado. Você não pode falar por emocional da pessoa uma coisa enganosa. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, você não pode falar para a pessoa que tem um trauma, um medo, por exemplo, um medo. Ela tem um medo. O medo surgiu lá na infância de alguma coisa que ela nem sabia que aquilo era medo, mas ela guardou porque ela se retraiu daquela situação desconfortável. O escuro, ou o pai bateu, ou a mãe foi muito, entendeu? Ela pressionou demais, ou a família. O pensamento dela se encolheu, e ela se encolheu. E ela desenvolveu ali, certamente, emoções destrutivas, destruidoras. Então, assim, como ressignificar isso? Eu vou explicar passo a passo, e você vai aprender passo a passo nesse curso. Como ressignificar as emoções de maneira correta. E eu tenho que repetir isso novamente, porque eu já falei para vocês. Não dá para ressignificar uma emoção da raiva batendo numa manopla. Tem que ser com amor, com carinho, tem que ser com perdão, tem que ser... Ela tem que aceitar isso, ela tem que entender isso. E a pessoa só vai entender isso quando ela está no estado de hipnose do seu inconsciente. Porque a parte de fora, do que é consciente, que nós estamos conversando agora, não compreende todas as coisas, não aceita. Mas quando ela estiver dentro do seu inconsciente, sim, aí ela vai aceitar a realidade e a verdade. Vamos perdoar essa pessoa? Vamos? Então vamos perdoar. Então repete comigo. Eu te perdoo, porque você não tem culpa do que você fez, porque eu compreendo o que você fez, porque eu entendo o que você está sofrendo, porque eu aceito o teu pedido de perdão e eu te perdoo. E eu não quero continuar carregando essa angústia, essa tristeza, essa mágoa dentro de mim. Eu não quero continuar sofrendo. Eu não quero continuar acorrentado nesse sofrimento, nessa ilusão. Eu quero abrir a minha mente e quero ser feliz. Essa é a minha escolha. Então ela mudou o padrão emocional, fazendo uma escolha positiva, uma escolha verde, não vermelha, não é verdade? Isso é só uma forma de falar. Vamos para a próxima. Como resolver os traumas emocionais? Estava falando sobre isso agora mesmo. Como resolver os traumas emocionais? Buscando a raiz de cada trauma emocional, que são emoções, que está lá dentro do cérebro, configurado desde a fase infantil.
Porque as pessoas não começam a sofrer só na fase adulta. Ela começa a sofrer desde o momento que ela começa a perceber ou não perceber que ela está sendo ofendida, que ela está sendo empurrada, que ela está sendo esgotada, que o esgotamento dela mental, psicológico, está em sofrimento. Ela não consegue ir para a escola, não consegue ler direito, não consegue prestar atenção, ela não consegue gostar do professor, simpatizar com ele, porque o professor também é traumatizado, ele tem problemas emocionais e ele não está ali só para ensinar com amor e carinho. Ele está meio irritado. E a pessoa que já está meio traumatizada vai ficar mais traumatizada ainda, porque é um processo que vai se desenvolvendo pouco a pouco. Então, assim, como resolver os traumas emocionais? Primeiro, identificando. Segundo, ressignificando. Amor, carinho, perdão. Só isso? Tem mais coisas. Tem muito mais coisas, mas você só vai aprender isso nas nossas aulas. E é para isso que eu estou aqui, para ajudar você a compreender as coisas. Como substituir pessoas falecidas na terapia? Eu não conheço nenhum curso que fala sobre isso. Como substituir pessoas falecidas numa terapia? Vamos supor que você queira fazer uma ressignificação da vida que você teve com seu pai, vamos supor, na sua infância lá na regressão. Mas seu pai faleceu no momento em que você nasceu. Você nem conhece seu pai. Você nem viveu com seu pai. Você nem recebeu amor, carinho ou as pancadas ou a educação dele, ou a má educação que ele recebeu dos pais deles. Porque tudo é uma causa e consequência, na verdade. Tudo é uma questão de quê? É uma questão da pessoa ter vivido, das vivências anteriores dela, do conceito emocional que ela foi criada. E o conceito emocional que ela foi criada, ela vai aplicar em cima do filho. Ela pensa que está fazendo tudo certo, tudo correto, mas está destruindo o filho, está bloqueando o filho com a questão de dinheiro, amor, relacionamento, parte intelectual, criatividade. Ela está bloqueando a criança. Se ela brigar com a mãe e discutir com a mãe na frente da criança, a criança vai ficar assustada, não vai compreender. Porque o pai e a mãe não vão explicar isso para a criança. Olha, nós estamos aqui brigando, mas se ele não se incomode com isso. Para que fazer isso? Trata disso de forma separada. E a criança agora já foi, porque agora você já está com o teu paciente na tua frente, com o teu cliente. E ele passou por isso. E se ele passou por isso, você tem que ajudar a pessoa. Como substituir pessoas falecidas na terapia? De várias maneiras. Tem pelo menos 3 maneiras. Pelo menos 3 maneiras. Eu vou explicar isso para você durante a mentoria. Enquanto você faz isso, pratica a mentoria e você ouve o nosso processo terapêutico, o nosso protocolo, você vai entendendo como fazer isso. Porque a gente já faz isso há 20 anos. E sempre deu certo, sempre funcionou. E é isso que você vai aprender. Como desconstruir uma crença limitante. Eu vou falar sobre isso porque isso para mim é muito importante também. Como desconstruir uma crença limitante. Vou falar aqui, como desconstruir. Primeiro que a crença limitante é o processo destruidor da própria emoção do indivíduo. A crença limitante. Ele adquiriu isso da família. Ele nasceu, tipo, uma mãe evangélica. Então, a mãe passou toda a parte da igreja evangélica para ela. E ela criou crenças evangélicas. O pai é católico, criou crenças católicas. O pai tem uma escolha de um time de futebol, uma política diferente de um outro político, de outra coisa. O pai gosta de tal coisa, a mãe gosta de outras coisas. O que eles gostam são as verdades deles, são as crenças deles. Tem coisas que eles gostam, tem coisas que eles não gostam. Eles ficam misturando tudo dentro de um lugar só e passam para você. E você vai assistindo isso como se fosse um filme da sua vida. E vai criando as suas próprias crenças limitantes, que vai bloqueando você. Na terapia, nós ensinamos você a como desmistificar isso, a como fazer com que a pessoa perceba as suas próprias crenças limitantes. E acabe com ela da seguinte maneira, entrando dentro da realidade. Porque existe uma verdade por trás de cada coisa.
E quando a pessoa descobre a verdade, ela não quer mais viver na ilusão. Ela não quer mais viver com os olhos tapados, né? Então, assim, ela vai querer viver na realidade, na liberdade, no conceito de não ter mais conceito nem preconceito, de não julgar os outros nem ser julgado, de poder ser totalmente livre e não depender de ninguém, não ser dependente emocional. Então, como construir uma crença limitante é uma das coisas mais simples que existe nas terapias. Você vai aprender. Eu quero aqui, novamente, agradecer as pessoas por ter assistido essa aula ou esse briefing e dizer para vocês que vocês estão no lugar certo. E nós vamos continuar a nossa jornada. E vamos fazer com que você possa realmente se tornar um grande profissional, um grande conhecimento, um conhecimento necessário. Pode ser que seja básico, simples para mim, mas para você não é, porque você não sabe absolutamente nada. E você vai aprender tudo. E eu estou aqui para entregar tudo o que eu sei. Nada será sigiloso, nada será guardado. Tudo será colocado à sua disposição. Por isso eu estou agradecendo você. Gratidão. Muito obrigado. De verdade.